Dilé, fala um pouquinho hoje também das ferramentas. Então, por exemplo, dependendo do nível de vaga, hoje o Rodrigo falou muito de comportamento. Vocês são especialistas, então vocês numa conversa com o Guto, mais ou menos vocês identificam qual que é o meu perfil, possíveis comportamentos que eu possa ter ou não. Claro que, né, que é uma sensibilidade, mas hoje tem ferramentas também, dependendo do nível da vaga, que vocês ofertam isso também. Sim. Compartilhe um pouquinho como que essa ferramenta ela faz uma análise. É uma ferramenta que a gente usa aqui na Caetano, né, Rodrigo? A gente usa a Solids, né? A Solids, que é a ferramenta que a gente usa aqui dentro, mas o pessoal conhece muito essa ferramenta que você está querendo dizer é que traz o perfil, né? Isso. Comportamental da pessoa. Não, É baseada na metodologia DISC, né? Sim. E por ali você consegue. Não, a gente não usa a ferramenta especificamente assim, por exemplo, primeiro a gente olha currículo, olha tudo, depois que a gente vai olhar o perfil da pessoa, né? Não é isso aí que determina, né, a contratação. Mas ela ajuda muito porque você consegue visualizar assim, te ajuda além do olhar nosso, né? Quando está conversando com a pessoa, a ver o comportamento daquela pessoa, né? E a gente usa aqui dentro da Caetano para os colaboradores, inclusive a gente faz o devolutivo com todos, né? Ali eles entendem bastante o porquê que eles se comportam em certos momentos, né? É uma ferramenta muito bacana. Quando quiser Acho que complementar. agrega muito assim, ó, vamos pegar um caso prático para quem está nos ouvindo. Por exemplo, eu e a Edileia teve um cliente que era uma doutora médica e ela precisava de um apoio ali. Ali se chama recepcionista, secretária, depende cada cultura, cada ambiente tem um termo. Vamos usar o termo secretária. E aí a doutora, ela falou assim, Rodrigo, Edleia, eu tenho a necessidade de ter mais alguém para somar com o time e eu gostaria que fosse o oposto meu. Então, enquanto a doutora era totalmente mais reservada, tímida, introspectiva, extremamente organizada e por aí vai, ela gostaria de ter um oposto. Isso não quer dizer que vai contra ela, mas ela queria é, dar uma diversidade para o Ela queria negócio dela, potencializar. potencializar. É de novo pensando no. É muito negócio, porque assim, ela está pensando no cliente. Eu Exato. falho nisso daqui, eu quero ter uma pessoa que me complemente nisso aqui. Ou às vezes você Exato. precisa de uma pessoa igual. Ela não, ela já tinha essa consciência do perfil dela, de como ela O estava dando. empresário também falha muito nisso, porque ele fala assim: é muito mais fácil ter o meu perfil, que é assim, teoricamente você fala, tá dando tudo bem. Porque concorda, e na verdade não é, né? É de novo, olha quem que é o principal lá, que é o cliente. Sim, E sim. fazer a diferença para ele. E às vezes a diferença é ter uma pessoa. E essa doutora específica, ela queria buscar essa pessoa para fazer essa diversidade e para ser um pouco um atendimento caloroso. E aí, puxando o perfil que a Isléia usou aqui, que é a ferramenta que a gente usa, ela foi assim um ponto para tomar decisão. Então, por exemplo, ela falou, Rodrigo, Edleia, faz para mim o teste com essa pessoa e traz para mim um resumo só para validar essa questão de comportamento. Então, lá no teste, por exemplo, mostrou que a pessoa se socializa muito bem, que a pessoa tem habilidade de comunicação muito boa, que a pessoa gosta e se preocupa com o outro, até no primeiro a outra pessoa do que ela. E aí, para somar no negócio dessa doutora específica, ela falou, Rodrigo, essa tinha várias candidatas, né? Então, por exemplo, de 50 foi para 25, de 25 foi para 10, de 10 foi para 5, fechou ali em 4, 3, dessas 3 ela fez o teste. E aí a Edleia trouxe o resultado para a pessoa falar, ó, aqui a gente tem os currículos, as 3, na verdade, se tivesse negócio de expansão, seria as 3 Fez contratadas. contratado. Só que aí o teste, a ferramenta Que tinha. deve ter ficado no radar dela, né? Sim, sim. Ficou. E aí o teste ajudou a doutora a tomar uma decisão, que é uma ferramenta que a gente usa no recrutamento de seleção. Então, além da nossa experiência, quando a gente fala um olho, um contato, por trás disso a nossa experiência, as abordagens, a técnica de recrutamento de seleção. Também não é só, vamos lá, quem o Rodrigo gosta. Não, não, não é assim, Sim. porque não funciona, nós vamos regredir, né? Mas é toda uma técnica que a Edileia faz para nesse sentido. E a ferramenta ela vem Ajuda. para ajudar nessa assertividade que a gente tem que tomar cuidado. Até porque a gente sabe que até em função da função que a pessoa vai exercer dentro da empresa, a gente já sabe mais ou menos o perfil que a pessoa tem que ter, Sim, né? Isso também ajuda bastante. Eu vou até falar no nosso podcast Ah, de sócios. A gente trouxe até um exemplo da Caetano, né? sim. Depois que a gente começou a usar todos esses recursos do RH, essa reestruturação, esse desenho que a gente falou que agora da cultura, a gente também chegou a uma conclusão num certo momento que para nós era mais interessante contratar um comportamento do que simplesmente a questão técnica, Sim. né? E a gente viu o quanto isso também é positivo. Não, né? Claro que precisa ter esse especialista, essa
estrutura para fazer isso daí para que seja assertivo, né? Porque senão também a pessoa fala, vou contratar só comportamento, aí não tem o técnico, ferra. Né? Mas a gente fez muito isso no nosso podcast. Quem tiver interesse até volta lá um pouquinho, vai assistir esse podcast do sócio, que a gente fala um pouquinho disso daí, e quanto isso também foi importante para Caetano. É claro que se tiver os dois, maravilha. Mas se não tem, às vezes a gente acaba optando mais por um lado comportamental, alinhamento de cultura, pessoa que queira aprender, que queira se desenvolver, do que simplesmente aquele um que tem o técnico maravilhoso, mas que o exemplo da doutora foi muito legal, quer dizer, você vai trazer para a tua operação, não vai fazer sentido. Né? Ele vai resolver o teu problema naquele momento, mas depois não vai resolver o futuro. Né? Então, acho que é legal a gente trazer, dentro desse tema, a importância do RH, de como ele pode trazer resultados positivos para sua empresa nesse sentido.